A Epístola aos Hebreus, que carrega esse nome positivo, que significa aquele que anda, que vai adiante, que cruza, que prossegue, que atravessa e continua, é um indivíduo que está em peregrinação, que não para, que está em estado de mobilidade crescente. Esse é o hebreu, ad-piru, era o significado dessa ideia, dessa palavra, desse termo. De modo que ninguém nasce hebreu, você se faz hebreu se você viver como um hebreu. Se você não retroceder, se você for adiante, se você prosseguir, você é espiritual e existencialmente um hebreu. Então o nome da epístola foi dado àquele texto positivamente, convocando-os para serem quem eles tinham sido e deixaram de ser, hebreus. E por que a epístola tem os conteúdos que tem? Na realidade, ela poderia ser chamada de aqueles que voltaram atrás. Poderia ser o nome da epístola. Se alguém quisesse ser negativo, dando um nome à epístola, tratando do que angustia o escritor daquele texto, ter-se-ia que botar esse nome, aqueles que voltaram atrás. Seria o nome desse livro, dessa carta. O conteúdo mostra como eles tinham voltado atrás. Eles foram gente do caminho. Leia lá em Hebreus 6, do verso 6 ao verso 8. Como eles tinham sido do caminho, tinham sido iluminados, tinham provado o dom celestial, tinham provado a graça de Deus. Tinham um monte de descrições feitas ali. E de repente, caíram. Caíram de quê? Caíram porque adulteraram? Não. Caíram porque roubaram? Não. Caíram porque comportamentalmente fizeram uma coisa considerada feia, conforme os padrões religiosos? Não. Por que se diz que eles caíram? Caíram da graça. Caíram da certeza de que não é por obras para que ninguém se glorie. E passaram a querer se auto-justificarem. Agarraram-se à justiça própria, ao rito que santifica, supostamente, ao moralismo que santifica, supostamente, ao cumprimento cerimonial que supostamente conecta você de maneira automática a Deus. Trocaram a graça pura e simples de Jesus, a justificação feita, consumada e totalizada por Jesus na cruz, na ressurreição. Trocaram o está feito, o está consumado, pelo mulher rendeira, mulher rendar, tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a te salvar. E foram fazer renda juntos, foram fazer tricotagem, foram fazer religiosismo, foram fazer tudo isso lá em Hebreus. Qual é a tentação eventual de Pedro? Por exemplo, em Gálatas, capítulo 2, capítulo inteiro. Aquela mensagem de Paulo é pregada para Pedro e Barnabé. E um grupo de pessoas presentes. Inclusive presbíteros de Jerusalém. Que eram pessoas que um dia tinham vivido a plenitude da graça de Deus. Livres daqueles aparatos, certos de que o judaísmo inteiro é um pacotão humano, cultural, religioso. Quem nasceu nele, vive nele e encontrou a fé em Jesus e queira continuar crendo em Jesus, vivendo aquilo como cultura familiar ou histórica, mas com a consciência liberta de supostos significados espirituais efetivos que aquilo tenha, porque nada daquilo tem nenhum significado espiritual efetivo. Significados espirituais efetivos só acontecem mediante a fé em Cristo, para quem de Cristo sabe. Então Pedro e Barnabé, que sabiam disso tudo, e muitos outros, toda hora se viam tentados a voltar atrás. Aquela pressão de sacerdotes, de amigos legalistas, de coisas do gênero, mas eles eram judeus. De modo que a proximidade do judaísmo era grande, eles tinham parentes, primos, irmãos, pai, mãe, gente agarrada àquilo tudo, e eles nasceram naquele berço. De modo que aquela era uma tentação que envolvia memória, afetividade, lembranças e outras coisas. Para alguns não significava muito,
nem nada. Eles eram pessoas do meio que creram em Jesus e prosseguiram. Outros não, outros tinham entendido muito, entendido mesmo, entendido para valer. E entendido que colocar fé naquelas coisas trabalha contra o que já está realizado. Porque a cruz nos ateiza de tudo. A cruz nos ateiza de tudo. A cruz nos torna ateus de ritos. A cruz nos torna ateus de leis salvadoras. A cruz nos torna ateus de cerimônias elevadoras. A cruz nos torna ateus de mecânicas espirituais propulsoras. A cruz nos torna ateus de culto de anjos. A cruz nos torna ateus de tudo isso. A cruz nos fixa exclusivamente na vitória do sangue do Cordeiro, chancelado pela ressurreição dos mortos. De modo que quando eu criei nisto, Moisés virou um irmão querido e antiquado de Deus, cheio do Espírito Santo no tempo em que ele viveu. Mas algumas coisas que para mim são naturais, para Moisés seriam absolutamente insuportáveis. Ele era um homem do tempo dele, da geração dele, com os limites da hora dele. Com qualquer outro. O que passou para trás passou, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O melhor de Deus não está atrás em lugar nenhum. O melhor de Deus é Cristo. E o melhor de Deus é Cristo crescendo em mim todo dia. Vem me ver TV. O canal é você.